Meus queridos irmãos e irmãs, tenham a bondade de se assentar por um instante para uma breve reflexão. Só que antes de nós meditarmos sobre a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa, gostaria de me apresentar, pois rezei uma vez só aqui, então acho que muitas pessoas não conhecem quem é esse padre que vos fala. Para quem não me conhece, sou o Padre Renan, sou deoniano do Coração de Jesus. Nós temos uma casa em Taubaté, vocês acho que conhecem os deonianos. E atualmente moro em São Paulo, cuido das vocações religiosas e sacerdotais da nossa congregação. E nesse final de semana vim dar uma ajuda para o Padre Leandro, que está pregando retiro em alguma casa religiosa que não me recordo o nome. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, meditando sobre a Páscoa do Senhor, principalmente neste terceiro domingo da Páscoa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e somos convidados a caminhar com o ressuscitado, ou seja, de pé nós estamos com o ressuscitado. Não temos mais que caminhar na morte ou na escuridão dos nossos erros e dos nossos sofrimentos, pois Ele está conosco, não estamos sozinhos. A Páscoa significa para nós cristãos que nós não fomos abandonados à mercê da nossa própria sorte. Nós não fomos lançados no mundo, nós não ficamos órfãos, muito pelo contrário, o Senhor vive. Ele vive e está no meio de nós. Concretamos com esta ação e acreditamos que o Senhor vivo e ressuscitado, glorificado, Ele agora caminha conosco e está na terra conosco. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono, que é o Cordeiro Santo, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. O Senhor está ressuscitado. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa nos leva a um interessante encontro no lago de Tiberíades, onde Jesus se manifesta mais uma vez, e aqui pela terceira vez, aos discípulos e também a nós. A cena que nós contemplamos no Evangelho de hoje, ela é rica de simbolismo e ternura. Ela nos mostra que Cristo ressuscitado continua próximo de nós, atento e amoroso com aqueles que o seguem, mesmo quando estão desanimados ou voltando à sua rotina, como fizeram Pedro e os discípulos no Evangelho de hoje. A tristeza da morte de Jesus levou com que eles voltassem a uma rotina que não eram para eles ter voltado. A alegria do ressuscitado deve permanecer no nosso coração e não nos deve fazer voltar à rotina de antes, da mesma maneira quando nós vimos o ressuscitado. Pedro, no Evangelho de hoje, é aquele que havia negado Jesus por 3 vezes e propõe: eu vou pescar. Talvez buscassem consolo naquilo que conhecia, tentando retomar a sua vida antiga. Os outros vão com ele, é uma imagem forte. Mesmo depois de testemunharem um ressuscitado, visivelmente ainda não compreenderam a sua missão. É uma tentativa de retorno à normalidade, mas sem um futuro. Não pescaram nada naquela noite. Símbolo de um esforço humano estéril, quando feito sem a luz da presença do ressuscitado. E convenhamos, meus irmãos, quando nós decidimos voltar à nossa rotina de antes, mesmo sabendo que o ressuscitado está na praia nos aguardando, nós sempre vamos lidar com o fracasso, porque nós estamos voltando à rotina sozinhos, e nós não precisamos voltar à rotina dos nossos afazeres sozinhos, nós podemos voltar com o Senhor, porque o Senhor está à margem esperando eu e você. E Jesus se encontra na margem,
Os discípulos são testemunhas disso. Ele não abandona os seus, está ali como antes, observando, esperando e chamando. Ele toma a iniciativa e pergunta para mim e para vocês hoje: tendes alguma coisa para eu comer? É uma pergunta simples, mas cheia de compaixão. Diante da negativa, ele orienta: lançai a rede à direita da barca, e o milagre acontece. A rede se enche, superabunda em frutos, sinal claro de que com o Senhor, o resultado dos nossos esforços não são inúteis. Muito pelo contrário, ele tem resultado. O discípulo amado é o primeiro a reconhecer: é o Senhor. O amor sempre reconhece mais rápido. E isso nos convida a meditar se nós estamos amando ou não, porque o amor nos faz reconhecer rápido. Pedro, impulsivo e apaixonado, se lança ao mar para ir ao encontro de Jesus. É uma cena que expressa o reencontro com o amor perdido que se reencontra com o amado. Quando chegam à margem, Jesus os espera com um gesto silencioso e acolhedor: brasas, pão e peixe. O ressuscitado continua sendo o mesmo Jesus, servo, que se importa com a fome e a necessidade dos seus. E assim nós encontramos o ressuscitado todas as vezes que nos aproximamos dele. Ele nos espera com uma ternura maravilhosa e com um silêncio engrandecedor: brasas, peixe e pão. Porque o servo dos servos não desaprendeu a servir, mas ele se alegra em servir aqueles que o amam. Diante da refeição, Jesus não faz discurso nenhum, ele partilha. E ao final dirige-se a Pedro com uma pergunta decisiva: Simão, filho de João, tu me amas? E hoje essa pergunta é para nós, meus irmãos. Maria, Joana, Inês, Pedro, vários nomes que estão nesta igreja aqui hoje, representado por mim e por você. O Senhor pergunta: tu me amas? A mesma pergunta feita 3 vezes não é coincidência, é uma cura. Jesus toca com amor a ferida da tríplice negação de Pedro, não para condená-lo, mas para devolver a Pedro e a mim e a você a restauração. Nós negamos o Cristo, o entregando para a morte e ele sendo crucificado. Mas com esta pergunta, o Senhor devolve a nós a vida. Pedro, entristecido, responde com sinceridade. E a resposta de Jesus é um novo envio: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O amor é a base do verdadeiro seguimento de Jesus. Não basta a liderança ou a coragem, é preciso o amor profundo e fiel, que cuida e principalmente se rebaixa no servir. E então Jesus conclui com um chamado definitivo: segue-me. A vida nova com o ressuscitado começa de um novo para Pedro, não com perfeição, mas com amor redimido, porque o Senhor sabe que nós não somos perfeitos. Esse convite é também para nós. Muitas vezes falhamos, voltamos à nossa rotina, desanimamos, mas o Senhor sempre nos espera à margem, prontos para nos restaurar e nos enviar. A cena do lago nos mostra que a missão cristã não é fruto de méritos e capacidades, mas de um encontro real com Jesus vivo. É Ele que chama, perdoa, cura, alimenta e envia. E nos diz hoje, mesmo da mesma forma com que disse a Pedro:
Tu me amas? Então cuida dos meus, segue-me. Porque o chamado do Senhor não pode ficar só em nós. Ele precisa mover-se dentro do nosso coração em uma atitude de serviço, porque quando eu estou servindo com o Senhor, eu sou capaz de dar o meu testemunho que eu encontrei com o Cristo ressuscitado. Assim foi com Pedro, assim com os discípulos, e assim é conosco hoje e agora. Não tenhamos medo. É possível que muitas vezes nos sintamos sozinhos, desamparados, pescando uma pescaria estéril e à noite, sem pegar nada. Coragem, o Senhor está conosco. E é Ele que nos manda a pesca, é Ele que pede para encher as nossas redes e dar-lhes consistência para que não se rompam, e que Ele nos revela a sua presença, que nos enche de coragem para partir em missão. Queridos irmãos e irmãs, que a Páscoa, porque nós estamos no tempo pascal, que a Páscoa nos ajude a responder com a verdade, como Pedro: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo, e que tenhamos a coragem de seguir, mesmo quando o caminho for exigente. Assim seja. Amém.